Salve informados, salve informadas, sejam muito bem-vindos aqui no StadioCast, com as principais notícias do futebol do mundo. E tivemos mais jogos na segunda rodada da Liga dos Campeões. E no grupo E tivemos o jogo entre Atlético de Madrid e Feyenoord. O Feyenoord abriu o placar com um gol contra de Hermoso, porém logo depois Morata empatou a partida. Até que Ranco desempatou a favor do Feyenoord. Porém antes do primeiro tempo acabar, Griezmann empatou. E no segundo tempo, Morata fez o gol da virada. Decretou a vitória do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 3, Feyenoord 2. E com essa vitória o Atlético de Madrid chega à liderança do grupo E, ultrapassa o Feyenoord, vai a 4 pontos e o Feyenoord cai para a terceira posição com 3 pontos. E no mesmo grupo tivemos o jogo entre Celtic e Lazio, a qual o Lazio venceu por 2-1. Furuhashi até abriu o placar para o Celtic. Vecino empatou para Lazio e Pedro garantiu a vitória do time italiano. Lembrando que o veterano saiu do banco e fez o gol da vitória, no limite, perto do final do jogo. Com esse resultado, a Lazio chega aos mesmos 4 pontos do Atlético de Madrid, porém fica na segunda posição. E o Celtic fica zerado e ocupa a lanterna do grupo E. E já no temido grupo F, mais conhecido como o grupo da morte nesta Champions, tivemos o jogo entre Borussia e Milan, que foi 0-0. E no outro jogo do grupo tivemos uma goleada do Newcastle contra o PSG. Um jogo que ficou marcado pela falha de Marquinhos logo no primeiro gol do Newcastle, a qual saiu o gol do Almiron. Bruno Guimarães ainda participa da jogada do segundo gol e dá uma assistência para Burn, fazendo 2-0, e daí o PSG já se encontrava perdido no jogo, até que no segundo tempo, Longstaff confirma a goleada. Newcastle 3, PSG 0. Até que Lucas Hernandes descontou para o Paris. Porém, Char fez o quarto gol e complicou de vez a vida do PSG no grupo. Já do lado do Newcastle é a festa imensa que fica da torcida do St. James Park. Há muitos anos o time não jogava a Champions League e o grupo F vai ficando cada vez mais afunilado. O Newcastle na liderança com 4 pontos e o PSG na segunda posição com 3. Milan chega ao seu segundo ponto e ao segundo 0-0 seguido na competição, e o Borussia é o lanterna com apenas 1 ponto. E no grupo G tivemos um empate entre Estrela Vermelha e Young Boys, que foi 2-2. E na outra partida do grupo tivemos um jogão entre RB Leipzig e Manchester City, na qual Phil Foden abre o placar para os Citizens. E Openda, no segundo tempo, empata para o Leipzig. Porém, Julián Álvares sai do banco, faz um golaço e recoloca os Citizens na frente novamente. Até que no final do jogo, Julián Álvares serve Jeremy Doku e mata o jogo para os Citizens. Placar final, RB Leipzig 1, Manchester City 3. E um detalhe, Julián Álvares e Højlund são os artilheiros da Champions, com 3 gols cada. E com este resultado, o City chega aos 100% na Liga dos Campeões, venceu os 2 jogos, é o líder isolado do grupo G com 6 pontos. Na segunda posição, RB Leipzig aparece com 3 pontos, e o Young Boys e o Estrela Vermelha estão com 1 ponto cada. Já no grupo H tivemos Royal Antwerp e Shakhtar Donetsk. O Antwerp até que saiu numa boa vantagem por 2-0, porém o Shakhtar Donetsk não desistiu e virou a partida. Até que no último lance do jogo, Alderweireld teve a chance de empatar a partida, porém ele desperdiçou o pênalti e Royal Antwerp acabou sendo derrotado. Vitória do time ucraniano, Royal Antwerp 2, Shakhtar Donetsk 3. Num jogo pra lá de agitado. E na outra partida do grupo tivemos o jogo entre Porto e Barcelona, na qual o Barça acabou vencendo por 1-0, com gol de Ferran Torres, que saiu do banco de reservas para substituir Lewandowski, que acabou se lesionando no segundo tempo. E com a vitória o Barcelona vai a 6 pontos. É mais uma equipe que tem 100% de aproveitamento na Champions, venceu as 2 primeiras partidas. O Porto ocupa a segunda colocação com 3 pontos, o Shakhtar vai a 3 pontos, a sua primeira vitória. E o Royal Antwerp da Bélgica é o lanterninha com 0 ponto. Os países para a Copa do Mundo de 2030 estão definidos. Sim, meus amigos, a Copa será disputada em Portugal, Marrocos, Espanha, com a abertura sendo realizada no Uruguai. A Copa também terá a primeira rodada sendo realizada na Argentina e no Paraguai, sendo que esta Copa traz uma novidade, é a primeira sendo realizada em 3 continentes. O jogo de abertura será realizado em Montevidéu, já que é uma homenagem ao centenário da Copa do Mundo, sendo que a primeira edição do Mundial foi realizada em 1930 e o primeiro país sede foi o Uruguai. Assim como eu havia falado, teremos a primeira rodada sendo realizada na Argentina e no Paraguai, sendo que esta Copa, assim como em 2026, terá 48 seleções e 104 partidas. E na Copa de 2034 a FIFA define que será ou na Oceania ou na Ásia.
sendo que essa decisão leva em conta um rodízio de continentes, e a Arábia Saudita demonstra um forte interesse em seu país sede, visando todo esse crescimento da Liga Saudita, no maior investimento que o país vem fazendo, fortificando cada vez mais o seu futebol. Aí surge esse interesse de ser o país sede da Copa do Mundo de 2034. E a Turquia decide retirar a sua candidatura para a próxima Eurocopa em 2028. Que será realizada por Reino Unido e Irlanda. Sim, meus amigos, a Turquia decide fazer uma candidatura costurada com a Itália e foca na edição de 2032, sendo que esta será a primeira competição em grande nível realizada pelo país, sendo que já tivemos 2 finais de Champions League sendo realizadas na Turquia, a inesquecível Batalha de Istambul em 2005 e a última final que foi decidida entre Manchester City e Inter de Milão. Porém, o país nunca realizou um torneio inteiro. O Fluminense está classificado para a grande final da Libertadores. Sim, meus amigos, o Fluminense passou pelo Inter de virada num jogo emocionante, que foi decidido nos últimos minutos. O Internacional até abriu o placar com o Mercado logo aos 9 minutos. Fábio tropeça no Nino, se embola na defesa do Fluminense, acaba escorregando, Mercado de cabeça ganha no alto de todo mundo, faz o primeiro gol do Inter, abre o placar para o Colorado e o jogo foi ficando truncado, a bola foi ficando cada vez mais ali no meio de campo e um jogo que teve poucas faltas, de verdade, a partida acabou ficando mais corrida, o Fluminense teve poucas chances no primeiro tempo, até arriscou um chute com o Cano, o Internacional até que teve boas oportunidades para poder matar a partida. Porém, antes disso, logo no final do primeiro tempo, o Diniz volta com um time mais ofensivo. O Diniz até viu que estava tendo dificuldades com a defesa do Fluminense, decide deixar a equipe mais ofensiva, abre mão de alguns defensores e parte para cima no famoso tudo ou nada. Isso acaba deixando o Flu mais exposto para que o Inter realize mais contra-ataques, e assim foi a partida. Um jogo muito preso no meio de campo, com poucas oportunidades, até que em 2 bons ataques, o Ener Valencia teve a chance de matar a partida para o Inter. A primeira foi no cruzamento que ele cabeceou a bola para fora, sendo que ele subiu sozinho na defesa do Fluminense. E a segunda foi num baita contra-ataque. O Carlos de Pena deu um lançamento para o equatoriano, ele passou voando pela defesa do Fluminense, correu bastante, chegou na cara do Fábio e chutou para fora. E daí é aquela velha frase do Muricy: a bola pune. E a bola puniu o Inter. Sendo que aos 36 minutos do segundo tempo, um dos jogadores que saiu do banco, que foi peça importante para essa virada, o John Kennedy, recebe um passe, fica na cara do Rocher e não desperdiçou. Dá um toque de cavadinha por cima do goleiro do Inter, das poucas chances que o Fluminense teve no jogo, e é aquele clima tenso que fica no Beira-Rio. Mistério, será que vai para os pênaltis? O Diniz, que acabou armando o time todo ofensivo, correu altos riscos, até de sofrer um gol no contra-ataque, acabou tendo uma boa estratégia de colocar o time todo para cima. E em mais um contra-ataque do Fluminense, o John Arias cruza a bola na área, que chega para John Kennedy, toca para Germancano fazer o gol da virada. O que falar de Germancano? Que temporada do atacante argentino, tá metendo gol todo o jogo. O Flu vira a partida em 6 minutos, de forma impressionante, o time todo no ataque. O Diniz, é aquilo que eu falei, correu um alto risco de tomar gols no contra-ataque, já que ele tira alguns defensores, ele tirou o Alexander, que estava jogando de volante, tirou o Felipe Melo, recuou o André para jogar de zagueiro, teve que fazer alguns sacrifícios, porém acabou funcionando a estratégia do técnico da seleção. O Fluminense conquista uma vaga histórica para a grande final. A única final que o time disputou foi em 2008 e fica aquele trauma da torcida do Fluminense de nunca ter vencido um título internacional. Perde aquele título para a LDU nos pênaltis, tem mais uma vez a chance de ser campeão dentro do Maracanã, e agora pro Fluminense é tudo ou nada. E quem será que pega o Flu, hein? Palmeiras ou Boca Juniors? Só saberemos mais tarde. Vaga mais que merecida, o técnico Diniz vem fazendo um excelente trabalho nessa Libertadores, vem calando a boca de muita gente, para falar a verdade, esse time do Fluminense. Germancano fazendo bons jogos, John Kennedy fazendo boas partidas, a parte criativa do Flu funcionando muito bem com o John Arias, o Ganso, o André fazendo uma boa contenção no meio de campo, desarmando muito bem, sendo um bom volante, uma zaga sólida com o Nino, Fábio fazendo grandes defesas, Marcelo colocando à prova toda a sua experiência. O que falar de Marcelo, hein? Um jogador acostumado a ser campeão, extremamente vencedor, está ao lado de Benzema como o maior campeão da história do Real Madrid e vem para a América do Sul fazer história com o Fluminense. Já pensou? Multicampeão de Champions League e conquistando sua primeira Libertadores? Vamos ver como é que fica o Fluminense nesta grande final. Lembrando que o jogo é no dia 4 de novembro, estádio Mário Filho, Maracanã. E aqui encerra o vídeo no Estádio Cast. Muito obrigado por ter assistido. Lembre-se, se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com seus amigos. Fui e até o próximo vídeo. Mais tarde vai ter vídeo, hein? Tchau!